Nós vamos dar início à reunião desta noite, reunião de oração. Eu cumprimento a todos nossos irmãos e irmãs, também nossos internautas, com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção da Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, bênção do Santo Profeta Irmão Aldo e de nossa Mãe Maria Santíssima. Que esta graça gloriosa nos conceda muita paz e alegria por estarmos, irmãos, na presença deles, desses santos poderosos, presença de Jesus e de Deus, o nosso Pai, para, unidos, prestarmos o nosso louvor e adoração ao Divino Espírito Santo de nosso Deus, porque esta santa reunião de oração tem este objetivo. Para tanto, eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, fiquem em pé os que puderem. E nós vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de oração, com muita reverência e adoração ao nosso Deus. Ó glorioso e onipotente Deus, nosso eterno Pai, Deus da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui estamos reunidos neste momento, em nome de Jesus, teu Filho amado, e da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, para prestarmos ao Senhor nosso Deus toda a honra, toda a glória, louvores e adoração ao seu divino Espírito Santo, com toda a gratidão em nosso coração, pela grande misericórdia de nos conceder a unção da vida, este poder vivificador que nos concede a luz da sabedoria divina para nos tornar a vossa imagem e semelhança. Com este objetivo, nos reunimos nesta noite para agradecer pela oportunidade que nos deste, através da obra desta Santa Igreja Apostólica, do ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e do Santo Pastor e Profeta Santo Irmão Aldo, para nos iluminar, nos ensinar a verdade, nos conduzir nas veredas da justiça, na prática da Tua lei, ó Senhor Deus. Louvado e glorificado seja o vosso nome eternamente, com toda a gratidão. E eu rogo a Senhora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, que como Espírito Consolador recebeste todo o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo para realizar esta obra gloriosa de salvação, que a Senhora nos conceda nesta noite, mais da unção do Espírito Santo de Deus, para que sejamos perfeitos em unidade. E peço isto em favor de todos os irmãos aqui presentes, da Igreja Apostólica toda, nossos irmãos noutras congregações, na sede, ouvintes da Hora Milagrosa, para que sejamos a cada dia edificados nesta fé gloriosa e possamos nos aperfeiçoar, termos mais luz de sabedoria para reger a nossa vida, para em tudo fazer a vontade de nosso Deus.
Por isto, Santa e Bendita Vó Rosa, eu peço também à Senhora e ao Senhor Santo Irmão Aldo, que abençoem a vossa igreja, o vosso povo, nossos irmãos internautas, e abençoe este coral, também os obreiros, irmãos que estão aqui, participantes desta santa reunião, para que possamos realizar este trabalho e tudo fazer segundo a vontade do nosso Deus e Pai, para a honra, a glória do vosso nome. Que seja feita a vossa vontade em nossa vida, aqui na terra, como é feita nos céus pelos santos e anjos, e que assim o seja agora e eternamente. Amém. Vamos cantar o hino de número 82 do nosso inário, o Espírito Santo. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção que lhe dá a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, envia do alto céu da glória celestial. Santos e anjos do exército da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos Teus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Amém. Todos têm seus lugares, podem sentar-se. E em prosseguimento ouviremos agora o hino que será apresentado, Minha Veneração em Voz Solo. Santa e bendita Vó Rosa, Rainha do céu e Mãe poderosa, eu te amo, te adoro e venero. Estar com a Senhora é o que eu mais sempre quero. Quero sempre merecer a tua graça e a tua proteção, fazendo assim, ó Vó Rosa, a tua morada em meu coração.
que devo ser fiel, sempre santo e obediente para ser feliz. Pois a maior felicidade que tenho na vida para mim é saber que em todo momento da vida a Senhora está sempre a me proteger. Eu te amo, vó Rosa, eu te adoro, vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, vó Rosa, eu te adoro, vó Rosa. És uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita vó Rosa, quando a Senhora na terra vivia, tuas palavras traziam muito consolo e muita alegria. Hoje, porém, lá do céu nos traz a mensagem divina de amor. Pois a Senhora bendita vó Rosa é o nosso Espírito Consolador. Eu te amo, vó Rosa, eu te adoro, vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, vó Rosa, eu te adoro, vó Rosa. És uma luz a brilhar junto a mim. Eu passo a ler para os irmãos a mensagem que temos neste boletim, que nos fala sobre as ofertas para a manutenção da obra desta Santa Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais, lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos esta verdade para o bem de todos e recomendamos que se dediquem à prática de boas obras em favor da Igreja de Deus na terra, pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus é do conhecimento de Deus e de seus santos, que reconhecidos se comprazem com o bom proceder de seus filhos e lhes concedam bênçãos incontáveis e a justa recompensa. Para exemplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos e irmãs. No tempo dos santos apóstolos, havia um centurião chamado Cornélio, que era comandante de tropas romanas, muito temente a Deus. Esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea o bem aos necessitados.
pois procurava ampará-los e ajudá-los, a fim de aliviar os seus sofrimentos. Doava também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista do bem que fazia, Deus, o Pai, enviou um anjo à casa desse senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Também, porque ele ouvira falar a respeito do Divino Mestre, como o Cristo enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a verdade. O anjo então lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em tua memória na presença de Deus, e para o teu bem e salvação, manda procurar a Simão Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Esta realidade é uma verdade. Tudo está patente diante de Deus e dos seus santos. Pelo bem que fizerem, prezados irmãos e irmãs apostólicos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, lhes dará a recompensa. Façam o bem e sejam sempre prontos em ajudar a nossa Igreja a cumprir a sua sagrada missão na terra, e Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Senhor, do Santo Consolador, como recompensa para a sua vida. Recomendamos que tenham muito amor pela Igreja e façam tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, que tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o povo apostólico, inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que a semente do bem foi lançada para salvar e libertar. Contribuam para a nossa Igreja com amor e desapego, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia e nos conceder toda a proteção celestial para o nosso viver. Enviamos o nosso abraço fraternal a todos e tenham muita paz e toda a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa o Consolador e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência. Desejamos, irmãos, esta bem-aventurança para todos, que sejam sempre serviçais em prol do reino dos céus, e que essas recompensas divinas recaia sobre a sua vida, sobre o seu lar, para o seu bem e a sua felicidade e a santificação da sua alma. Portanto, irmãos, a Igreja, ela depende financeiramente da ajuda dos irmãos. Isto nós aprendemos com a Santa Vó Rosa, aprendemos com o Santo Irmão Aldo, que muito lutaram pessoalmente quando aqui estiveram, para que nada faltasse à obra da Igreja Apostólica. Nós vimos o Santo Irmão Aldo, a sua coragem, a sua sabedoria, a sua humildade e o seu amor pelo reino dos céus, pela Igreja e pelo pecador. Ele lutou, tudo fez para salvar o maior número de almas e nos ensinou a fazer isto. Porque com o seu exemplo, ele nos mostrou como devemos trabalhar. Ele nunca mediu o sacrifício, irmão, em prol
da salvação de almas. E então, preparou esta igreja para trabalharmos enquanto é tempo. Como disse Jesus, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando não dá mais para trabalhar. E nós estamos em pleno dia. Nós estamos vivendo, irmãos, no tempo da regeneração, tempo de oportunidade, de salvação para tantos quantos virem a crer. E eu lhes digo que esta igreja apostólica é muito conhecida em nosso país, em grande parte no mundo inteiro, porque mantemos no ar o nosso programa Hora Milagrosa, que é transmitido diariamente por muitas emissoras que transmitem online, e também temos o nosso programa na internet 24 horas por dia. E assim as pessoas têm tomado conhecimento do grande poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e grandes milagres têm recebido. Agora notem, irmãos, que esta obra, ela tem um custo financeiro, e é para essa finalidade que nós pedimos as ofertas e dízimos dos irmãos, para que possamos manter no ar os nossos programas e manter em pleno desenvolvimento toda a obra da Igreja Apostólica. Foi assim que o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ensinaram, e nós continuamos trabalhando com este objetivo. Já fizemos um grande trabalho, mas temos muito a fazer. Por isso eu vos peço, em nome destes santos poderosos, que os irmãos deem a sua oferta com muita alegria, lembrando-se que o que estão fazendo por esta igreja é do conhecimento de Jesus, nosso Senhor, de Deus, o nosso Pai, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e de todos os santos, e que o nosso irmão Aldo está sempre a nos abençoar e a nos ajudar. Deixo-lhes este pedido e nesse instante irei orar para consagrar a sua oferta ao reino dos céus. Curve sua cabeça com devoção e fé. Ó Santíssima e querida Vó Rosa, poderoso e glorioso Espírito Consolador, que recebeste do Pai de Jesus a gloriosa missão de evangelizar os povos nesta terra, através desta obra de salvação à Igreja Apostólica. Eu rogo à Senhora Santa Vó Rosa que receba a oferta que os teus filhos trazem nesta noite. Creio que é o fruto da fé, da obra de caridade, do amor e da gratidão de cada coração sincero. E eu apresento à Senhora, a Jesus e ao Pai nosso Deus essas ofertas e declaro-as consagradas para que haja o sustento, a manutenção financeira da obra de Deus na terra, e que isto seja para a honra, a glória e o louvor do vosso nome, agora e para toda a eternidade. Amém. Nossas irmãs diaconisas vão passar recolhendo as ofertas aí nos seus lugares, e eu lembro aos irmãos que nós temos reuniões nesta congregação de Taquara, toda quinta-feira, às 19h30, esta reunião de oração, aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h. Eu convido a todos que estejam presentes conosco para participar, irmão, deste momento glorioso de nossa vida, que são as nossas reuniões, momentos dedicados para louvores e adoração do nosso Deus, de todo o reino dos céus, e também para recebermos as bênçãos que tem para nós, para o conforto da nossa alma, para a nossa edificação moral e espiritual. Convido os internautas que venham participar conosco neste sábado e domingo, e em todas as nossas reuniões estejam presentes. Isto glorifica o nome de Deus, o nosso Pai. E agora nós vamos ouvir o hino que será apresentado pelo coral. Confia em Nossa Vó Rosa é o título do mesmo.
Ainda será apresentado pelo coral o hino Meu Querer.
sempre reinar. Iremos meditar nesta mensagem contida neste boletim, que nos fala, irmãos, sobre o ministério do Santo Irmão Aldo, é de grande valor para a Igreja Apostólica. Disse Jesus aos seus apóstolos a respeito do futuro da sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor, disse ele. E o apóstolo São Paulo também profetizou sobre a unidade da igreja, dizendo: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua por meio de todos e se encontra em todos, através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus pudesse reinar sobre um povo, seria necessário haver um só pastor ou um guia espiritual para esse povo, pessoa dotada de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do seu povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, com a Santa Avó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder enquanto viveram na terra. O Santo Irmão Aldo é o pastor prometido por nosso Senhor Jesus, tanto que tudo se cumpriu fielmente no ministério desse servo de Deus. Nós apostólicos contamos com uma só doutrina e disciplina, cujos ensinos têm sido divulgados semanalmente através do boletim interno oficial de nossa igreja, anunciando a mesma mensagem do Irmão Aldo e do Consolador: uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Consolador, um só Espírito, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa muito lutaram e continuam lutando para unir os corações, a fim de que todos sejam ligados num só Espírito, que é o Espírito de Deus e do Consolador, e não espírito da divisão e do engano, mas num só pensamento, num só propósito de servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao Consolador, à Santa Avó Rosa, e de amarem-se uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus.
Antes de voltar ao Pai, o Divino Mestre, em sua oração sacerdotal, rogou em favor da unidade da Igreja, dizendo: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, o significado e a importância do governo e do ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, pois sem ele não poderíamos ter sido dirigidos por Deus, nem pela Santa Avó Rosa, não poderíamos ser a Igreja que vem triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Nem mesmo poderíamos divulgar que é tempo de salvação para tantos quantos buscam um caminho que os conduza aos céus, estejam onde estiver neste mundo. Portanto, para que nossa Igreja seja a cada dia inspirada pelos céus e para que possa contar com a graça santificante e as bênçãos do Consolador, é preciso que, a cada dia do nosso viver, nosso labutar, obedeçamos às orientações e aos conselhos do Santo Irmão Aldo e estejamos unidos a ele e à Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma Igreja vitoriosa. Lembrem-se de que a nossa Igreja foi conduzida com mão forte durante 44 anos como um barco seguro, cujo timoneiro, o Santo Irmão Aldo, sempre foi sábio, prudente, corajoso e fiel a Deus, à Santa Avó Rosa e ao seu povo, e nos dirigiu com toda a sabedoria do céu. Creiam que uma igreja, para ser realmente dos céus e cumprir a missão de religar o homem ao seu Criador, que é Deus nosso Pai, precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos, precisa ser sempre fiel às leis e aos mandamentos divinos. Deve ser isenta de todo o pecado e do mundanismo. Deve obedecer fielmente aos ensinos doutrinários e às regras disciplinares de elevada moral e de boa conduta. O apostólicos do Consolador, vamos lutar com fé, amor e santidade, para conservarmos tudo que a Santa Avó Rosa com Jesus, o Divino Mestre, nos concederam através do Santo Primaz Irmão Aldo, a fim de preservarmos a nossa amada Igreja do pecado e do mundanismo. Portanto, deem valor a cada dia em sua vida por tudo que o Santo Irmão Aldo fez em favor de nossa Igreja e seu grande sacrifício para salvar a Igreja, assim como fez a Santa Avó Rosa, a sua vida para salvar a nossa Igreja da maldade e da perversidade de criaturas falsas e maldosas que queriam derrotar a nossa Igreja. E o Santo Irmão Aldo, mas ele foi vitorioso. Por isso, no dia 5 de maio, comemoraremos a grande vitória do nosso querido e santo Irmão Aldo, a sua coroação no reino dos céus. Louvado seja o seu santo ministério de pastor do rebanho de Jesus, do Santo Consolador, da Virgem Maria Santíssima
primaz e profeta da Igreja Apostólica. Então, amados irmãos, vejam que o Santo Irmão Aldo, ele alcançou esta gloriosa missão de pastor do rebanho de Cristo, quando ele prometeu à Santa Avó Rosa que iria ajudá-la. Porque notem que a Santa Avó Rosa, tendo cumprido a sua missão na terra, e já estava chegando a hora de ela cumprir o seu ministério em espírito, ela, por ordem de Jesus e do Pai, começou a preparar o seu sucessor para dar continuidade à obra. E então, o escolhido foi ele, Santo Irmão Aldo. E a Santa Avó Rosa perguntou a ele se ele a ajudaria no que ela precisasse dele na obra da igreja. E ele disse que sim, ele sempre a ajudava e continuaria ajudando. Mas ele não sabia exatamente do que ela estava falando. Era para que ele desse continuidade à obra que ela vinha realizando em nome de Jesus e do Pai, e dela como consolador que passaria daquele momento e herdaria o seu galardão precioso. Isto aconteceu quando a Santa Avó Rosa subiu aos céus e alcançou o seu galardão. Ele, Santo Irmão Aldo, passou a governar esta igreja, porque ela apareceu para ele, juntamente com Maria Santíssima, ainda quando o corpo dela estava sendo velado, e deu a ele as orientações de como deveria ser tudo feito, inclusive o seu ofício. E aí, dali em diante, ela continuou a usar o Santo Irmão Aldo para dirigir esta igreja apostólica. Durante os 43 anos do ministério dele, ele nos dirigiu com mão forte, com humildade, com coragem, amor e uma fé inabalável. Nada fez o irmão Aldo regredir. As lutas que enfrentou, injúrias, calúnias, perseguições, lutas muito grandes para manter a igreja unida. Ele enfrentou tudo com serenidade de fé, de humildade, de amor, de muita coragem, e manteve a igreja unida e vitoriosa sobre o pecado, sobre os falsos. Então, irmãos, ele demonstrou as obras de um bom pastor, porque ele cuidou do rebanho de Cristo com zelo, amor e bondade durante todos estes anos. Então fica muito bem esclarecido para todos que creem que o Santo Irmão Aldo é o pastor escolhido, deixou as provas em nosso meio através da obra que realizou. Milagres, bênçãos gloriosas para o nosso povo, para todos nós, e nos encorajou sempre a sermos fiéis a Jesus, fiéis ao nosso Deus e à Santa Avó Rosa, a crermos em Maria Santíssima como Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor e Salvador, e crer em todos os santos de Deus. Então o irmão Aldo cumpriu uma missão gloriosa. Por isso, quando terminou nesta terra a vida do seu corpo, ele foi coroado nos céus como pastor do rebanho de Cristo, prometido pelo Divino Mestre, como aqui está. Porque ele conseguiu fazer todas estas acontecer em nosso meio, todas estas previsões, promessas de Jesus sobre o povo de Deus. Ele disse: haverá um só rebanho e um só pastor. E este rebanho apostólico foi governado somente por este pastor Santo Irmão Aldo. Também, como disse o apóstolo São Paulo, um só corpo,
um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos através da unção do Espírito Santo e do Consolador, que atuaram na obra desta Igreja Apostólica, e foi por este dom e poder divino que o Santo Irmão Aldo nos governou. E a Igreja permaneceu firme como o corpo de Cristo na terra, em um só Espírito, ou na unidade do Espírito Santo do Pai do nosso Deus. Também crendo num só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre e Salvador. O irmão Aldo lutou para que tivéssemos esta fé viva em nosso coração. Nos ensinou o sacramento da Santa Comunhão para nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus nosso Senhor. Veja bem que também, numa só fé, crendo de uma só forma, nos revelando a verdade de toda a doutrina de Jesus. Ele não se cansou de mostrar nos mínimos detalhes toda a doutrina de Cristo, para que nós conhecêssemos a verdade e pudesse se cumprir em nosso meio a libertação de todo o pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, irmãos, que a Igreja Apostólica teve e tem essa graça bendita de conhecer a doutrina do reino dos céus e a disciplina, para a santificação da nossa alma e para vencermos o pecado. Mas também, ele disse um só batismo. Então, desde o princípio, a Santa Avó Rosa ensinou que todos os convertidos deveriam se batizar nesta Igreja Apostólica, porque este batismo que Jesus instituiu em nossa igreja é que seria reconhecido nos céus como o batismo para o povo de Deus. E assim, até hoje, ainda o é e será. Também nos ensinou a fé no único Deus e Pai de todos, nosso soberano Pai da Santíssima Trindade. Ele, irmão Aldo, manteve-nos unidos nesta fé. E também, isto foi possível, irmãos, porque esteve e está sobre a Igreja Apostólica a unção do Espírito Santo de Deus e do Consolador. Tanto é que no batismo nas águas, quando batizamos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. Então, veja bem que o Santo Irmão Aldo manteve-nos unidos nesta fé. E chegou o momento, antes dele subir aos céus, terminar a sua missão na terra, ele disse: a Igreja Apostólica está pronta para seguir em frente, porque ele, como bom pastor, nos ensinou toda a verdade da doutrina de Cristo, tudo o que é necessário, irmãos, para a nossa santificação. E todas as coisas que serão necessárias para aqueles que virem a crer. Esta Igreja Apostólica tem o conhecimento. Então nós pregamos a verdade do reino dos céus, graças ao ministério deste santo pastor, porque sem ele, como que iríamos seguir em frente? Como queria se manifestar em nosso meio o poder salvador de Jesus e da unção do Espírito do Pai? Então foi através do ministério dele que Jesus e o Pai, a Santa Avó Rosa, continuaram a dirigir esta Igreja Apostólica. E hoje, tendo ele vencido e sendo coroado como o pastor supremo do rebanho de Cristo, ele continua entre nós a nos abençoar, a nos fortalecer e a inspirar o trabalho da igreja, em todos os sentidos.
Basta crer e confiar nele como Santo de Deus, nosso companheiro, que nos inspira, que nos dirige, nos dando sabedoria em todos os momentos que precisarmos da ajuda dele. Tenham na sua alma esta fé, irmãos, e isto é um ato tão glorioso e sincero, verdadeiro, que se olharmos a obra de Deus, a história do povo de Deus, desde as eras mais remotas, nós vemos que Deus, o Pai, sempre formou profetas, sempre Ele precisou de homens santos, puros e sinceros, tementes a Ele, para governar o seu povo. E nestes tempos presentes não foi diferente. Tornou-se o santo irmão Aldo o pastor deste rebanho, porque foi o escolhido para esta missão tão necessária, porque sem a ajuda dele não seria possível haver uma igreja santa e pura. Daí a recomendação de nossa doutrina para que todos sejam fiéis. Irmãos, muitos creram como nós cremos, mas não guardaram a fé, se descuidaram. Isto não é por acaso, porque Jesus, nosso Senhor, já previu ao seu tempo que estas coisas aconteceriam. Ele disse: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Exatamente, irmãos, porque aqueles que não são fiéis, não guardam a doutrina e a disciplina do reino dos céus, não praticam, e chega o dia que são vencidos pelo pecado. E o santo irmão Aldo sempre nos recomendou: sejam fiéis e obedientes à doutrina e à disciplina do reino dos céus, para permanecerem neste santo caminho, viverem aqui em paz, serem abençoados e um dia alcançarem a glória de viverem nos céus eternamente. Então, irmãos, tenham muito bom ânimo, tenham coragem e fé na sua alma, e participem de nossas reuniões com muita devoção e creiam na mensagem que vos anunciamos, porque é a mensagem do reino dos céus, que Jesus revelou a Santa Avó Rosa e ao santo irmão Aldo, e eles nos transmitiram com este objetivo de que sejamos perfeitos em unidade, a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai. Veja bem que nós iremos, irmãos, louvar e glorificar o nome deste servo de Deus no próximo dia 5 de maio, em comemoração à sua coroação como pastor do rebanho de Cristo, com muito júbilo e alegria na nossa alma. Tenham esta fé viva no seu coração e que a Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus e o Pai e o santo irmão Aldo vos abençoe e os ajude a terem sempre a luz divina no seu entendimento, na sua fé, para prosseguir produzindo os frutos de filhos e filhas de Deus. É o que eu lhes desejo. E esta oportunidade, esta santa reunião de oração, irmãos, é uma dádiva que Jesus nos deu com a Santa Avó Rosa, uma oportunidade para nos achegar mais a eles, para alcançarmos mais da unção do Espírito Santo de Deus, para termos mais sabedoria, mais entendimento, mais fé, mais coragem para enfrentar as lutas e vencer o pecado. Eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, fiquem em pé, e nós vamos cantar o hino de nosso inário, de número 84. Ó Espírito Santificador. E após este hino, os irmãos poderão orar em silêncio por uns 3 minutos, com muita gratidão ao Espírito Santo de Deus, e suplicar, pedir mais da unção do Espírito do Pai para a sua alma, pedir a Santa Avó Rosa, que tem este poder de nos ungir. Vamos cantar este hino. Ó Espírito Santificador,
mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção dos céus. Espírito santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. Podem orar por uns 3 minutos em silêncio. Amém. Cantaremos em seguida o hino de número 86 do nosso inário, Com Fé e Amor. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão
Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Vossa, nosso Espírito Consolador. Amém. Assim encerramos esta santa reunião com muito júbilo e alegria em nosso coração. Eu agradeço a presença de todos, a sua participação, também dos internautas que nos acompanham nos seus lares, e convido os que estejam conosco no próximo sábado, para mais uma vez juntos adorarmos e glorificarmos o nome de Deus, o nosso Pai, e receber a sua bênção. Agradeço à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por esta oportunidade tão gloriosa de estar aqui com os irmãos. E agora eu vou orar em seu favor, todos de cabeças curvadas, com muita reverência e adoração ao nosso Deus. Ó glorioso e onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, com júbilo e alegria na alma, podemos estar estes momentos na vossa infinita e gloriosa presença para adorá-los e agradecê-los por todo o amparo, pela oportunidade de salvação que nos concedem através do ministério da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que manifesta a sua glória para salvar e libertar o pecador. Santa e bendita Vó Rosa, Espírito da verdade, te adoramos e agradecemos profundamente por a Senhora ter formado esta Igreja Apostólica para Jesus e ter recebido dele os ensinamentos, as ordens, as orientações de como devemos viver como povo de Deus aqui na terra. Também adoramos e agradecemos ao Senhor Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor e pastor do rebanho de Cristo, por tudo que o Senhor fez e nos ensinou durante os 44 anos do seu ministério. Nos orientou, nos ajudou, nos abençoou, nos ensinou a verdade e manteve-nos unidos a Jesus, unidos ao nosso Deus, numa só fé e num só amor. Por isso nós prestamos a nossa adoração também a Maria Santíssima, Santa Mãe e Rainha dos Céus, que ao lado destes santos poderosos lutou por esta Igreja Apostólica e continua a lutar para salvar o maior número de almas. Toda honra e glória ao seu santíssimo nome de Mãe e Rainha dos Céus. Peço à Senhora Santa Vó Rosa que abençoe a Igreja Apostólica, nossos irmãos aqui presentes, internautas que nos acompanham nos seus lares, concedendo-lhes da sua bênção e amparo para abençoá-los e ajudá-los naquilo que eles mais precisam, nas lutas que estejam enfrentando, no seu lar, na vida conjugal, no seu trabalho, nos seus negócios, com dificuldades às vezes, até mesmo para alcançar êxito nos seus estudos e nas suas atividades financeiras. Tem misericórdia, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo. Abençoa a cada um segundo a fé que possui e o clamor que nesta hora dirigem com fé e esperança de alcançar uma bênção para a sua vida, para que os problemas sejam resolvidos e eles tenham mais paz, mais alegria, mais êxito em todo o seu viver. Peço também em favor dos enfermos. Muitas pessoas, vó, que sofrem com enfermidades e que estão em tratamento médico, alguns até em tratamento intensivo no hospital, alguns desenganados pelos médicos já nos seus lares, mas que estão crendo no vosso infinito poder para lhes dar saúde. Eu rogo, Santa Vó Rosa, que a senhora as abençoe, segundo a fé que possuem, segundo os planos de Deus, para prolongar os seus dias na terra. Dai a cada um das tuas bênçãos e um milagre realizado, para que eles tenham saúde, a doença seja desfeita, as dores aliviadas e o corpo restabelecido. Olhai por eles, Santo Irmão Aldo, que a vossa misericórdia os socorra nesta hora tão necessária que estão precisando do vosso amparo. Rogo também, Santa Vó Rosa, que a senhora abençoa as pessoas que têm os seus nomes nesta caixa, pedidos de oração, nomes que
aqui foram colocados por familiares, pessoas amigas e queridas que sabem da luta que elas estão enfrentando. Olhai por elas, Santa Avó Rosa, enviando santos e anjos, ministradores do poder de Deus para salvar, para libertar os cativos e oprimidos do poder do pecado, do poder dos males e das doenças, da inveja, do ódio. Liberta os teus filhos destes males, que eles sejam afastados da vida dos teus filhos, destas pessoas que são lembradas com os seus nomes nessa caixa pedidos de oração. Creiam, irmãos, que a Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo, pastor do rebanho de Cristo, vos estão abençoando agora e o fazem em nome de Jesus nosso Senhor, de Deus o nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, para o seu bem, a sua felicidade e a sua salvação. É o que eu lhes desejo, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Pai do Senhor a todos. Tenham uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.